Olá pessoal, mais uma vez professor Marco Túlio aqui com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje a gente vai determinar a equação do movimento do pêndulo com o disco pivotado e travado utilizando a mecânica newtoniana. Bom, quais são as particularidades desse exercício? A gente vai fazer uma comparação que é inevitável com um probleminha que a gente resolveu no vídeo anterior, onde a gente tinha uma barra, um disco, né, e essa barra vai pendular. E o disco está solto no que diz respeito à liberdade de giro do disco. Então lá o disco está solto e teve um comportamento. Então aqui a gente vai ver esse mesmo sistema agora com esse disco travado. Então vai ter algumas consequências em função desse travamento que vai diferenciar o resultado que a gente obteve lá e o resultado que a gente vai obter aqui. Bom, vamos lá. O sistema é visualmente idêntico ao anterior, como já foi dito, e com a diferença, né? Eu sempre gosto de colocar a observação que o disco está soldado à barra. Se a gente anima esse sistema aí, vai ficar com essa cara. Então é claramente observável que o disco não gira em relação à barra, certo? Então é só para realmente a gente marcar essa característica desse sistema. Então a gente vai somar aqui, determinar os momentos de inércia em relação sempre ao ponto de giro, no caso O. No caso, o disco, o momento de inércia dele em relação a O vai ser o momento de inércia em relação ao seu CG mais o termo de transferência devido à aplicação do teorema dos eixos paralelos. O que não acontecia lá atrás. A gente só tinha o disco funcionando como carga pontual. Com relação à barra, raciocínio análogo. A gente é a soma do momento de inércia em relação ao seu CG com o termo de transferência devido ao teorema dos eixos paralelos. Então, o momento total é a soma dos dois. Em relação a O, é a soma dos dois, simplesmente. Então, como a gente está utilizando a teoria, né, que foi criada por esse carinha aqui do lado, esse cidadão gente fina, a gente vai ter que confeccionar inevitavelmente o diagrama de corpo livre ou simplesmente DCL. Lembrando que para a gente confeccionar o DCL, a gente tira uma foto da dinâmica do sistema. E como vibrações, por definição, é um movimento oscilatório em torno de um ponto de equilíbrio, aqui não é diferente, então eu quis, né, que o meu sistema girasse para o sentido anti-horário no momento da foto. Tá aí. Então aqui está estabelecido na vertical, com essa linha tracejada, está estabelecido o ponto a posição de equilíbrio, a coordenada θ que governa o meu movimento. E agora a gente vai colocar as forças atuantes no sistema. A força-peso do disco, a força-peso da barra. Percebam que as duas forças atuam em seus respectivos centros de gravidade. A reação de apoio lá no pivô. Aqui eu coloquei ela na direção radial, mas eu poderia ter decomposto essa reação em vertical e horizontal. Fica a critério. Dá na mesma lá no final, viu? As reações devido as reações das reações de apoio, né? Então, aqui representado por T. E a gente tem que colocar também as características geométricas, no caso aqui o braço de alavanca. Lembrando que, por definição, o braço de alavanca é a distância que separa a linha de ação da força, a linha de ação da força-peso do disco é essa aqui, até o ponto de giro. Então dá Lθ. Mas por que dá Lθ? Porque a gente está assumindo um movimento linear, né? Pequena amplitude angular. E como é que a gente sabe que é pequena amplitude angular? Para a gente assumir um movimento como angular, como sendo para linearizar, a gente tem que assumir esse θ no máximo 5 graus. Então dá para a gente assumir com conforto que o seno de θ é o próprio θ. É uma aproximação, certo? De forma análoga, a gente tem aí o braço de alavanca para a força-peso da barra, que é o Azinho θ. E pronto, temos definido tudo aí. Não tem força externa promovendo a vibração, porque é uma vibração livre. Lembrando que vibração livre só depende das condições iniciais. Eu sempre recomendo aqui, gente, para a gente aplicar a segunda lei, que coloque do lado somatório o estabelecimento da referência. Como eu assumi, eu decidi, na verdade, que o meu sistema ele é positivo no anti-horário, então tá feito. Eu que decidi, porque eu poderia ter colocado o sistema para o outro lado. E independente do caminho que você assuma, desde que você assuma do começo ao fim, chega no mesmo resultado. Bom, então para a rotação, a segunda lei é postulada da seguinte forma: é o somatório dos momentos em relação a O, tá aqui o O, e que é igual a momento de inércia total
em relação a O que está aqui, vezes a aceleração angular, θ 2 pontos. Se a gente pega as forças peso aí e os respectivos braços de alavanca e faz o produto e lança na equação, a gente vai perceber que os dois vão dar negativo. Mas por que vão dar negativo? Você pegar a força peso aqui, o momento gerado por ela faz com que o meu sistema tenda a girar no sentido horário. Ora, isso para a barra e serve para a barra e para o disco. Ora, se os dois momentos faz com que o sistema gire no sentido horário, ele vai contrariar isso que eu estabeleci aqui no começo. Por isso, daí a explicação dos sinais negativos. Se eu reorganizo essa expressão, jogo tudo para o primeiro membro, o segundo membro fica nulo porque é vibração livre, não tem nenhuma força externa promovendo o movimento. A equação do movimento já está estabelecida aí. Só que, para ficar de uma forma mais elegante, a gente pega e normaliza tudo pela massa. E quando a gente fala massa, gente, pode ser a massa propriamente dita, no caso dos sistemas translacionais, ou para o momento de inércia de massa, por causa dos sistemas que giram. Nesse caso aqui, o meu elemento de inércia é o J, que é o momento de inércia de massa. Dividir a equação toda por esse cidadão aí e vai ficar com essa cara. Lembrando que o J0 já está determinado aqui embaixo, ó. Eu tenho condições de... Eu coloquei mais genérico aqui, porque para vocês aplicarem em outros sistemas, com quadrado, com triângulo, que seja. Né? Então deixei generalizado aí J do disco mais J da barra. Então a gente substitui esse J aqui. Fazendo isso, a gente chega na forma final da minha equação do movimento. Percebam, né? Tá tudo agrupadinho aqui. Tá aí a equação do movimento. E eu sei também, o bacana de normalizar pela massa é que eu já tiro algumas conclusões mais rápidas. Eu sei que tudo, mas tudo mesmo, que estiver multiplicando o meu termo de deslocamento, seja deslocamento angular, que é esse caso, seja deslocamento linear, tudo que estiver multiplicando aquilo ali, eu sei que é a frequência natural do meu sistema ao quadrado. Podia ter 1000 termos aí, mas se tivesse esses 1000 termos multiplicando o θ, eu sei que é tudo aquilo ali ao quadrado. É a frequência natural. Perdão, a frequência natural ao quadrado é aquele termo todo. Então, olha só. Então, a minha frequência natural é a raiz quadrada daquele termo todo que está multiplicando o meu θ. Simples, ó. Como é que é simples? Fica muito mais imediato essas conclusões. Não tem que ficar pensando muito. Se a gente já automatiza a forma de resolver exercícios dessa forma, facilita muito. Então tá aí a frequência natural do sistema. Agora a parte mais importante desse exercício é a gente comparar esse resultado aqui com o que a gente obteve lá no vídeo anterior. Se vocês assistirem o vídeo anterior, vocês vão ver que o denominador da expressão da frequência natural tem só 3 termos. Mas por que só tem 3 termos, né? Você viu, o sistema é o mesmo. Qual que é a única diferença, gente? Mais uma vez, o disco está soldado à barra aqui. Lá a gente tinha 3 termos. Agora aqui tem 4. Mas por que a gente tem 4 aqui? Simples. Como o disco está soldado à barra, ele vai contribuir para o sistema como corpo rígido, não só como massa pontual. A massa pontual, o momento de inércia de uma massa pontual em torno do seu CG é 0, que era o caso lá. Aqui não, aqui ele vai contribuir integralmente como corpo rígido. Então apareceu um terminho a mais, que é o próprio momento de inércia em relação ao seu CG. Está aqui, ó. É a única diferença. Então eu adicionei esse termo. E se para o mesmo sistema, o mesmo numerador, e eu cresço o meu denominador, o que vai acontecer com o parâmetro final? Vai diminuir. Conclusão imediata, a frequência natural do meu sistema com o disco preso é menor que a frequência natural com o disco solto. Isso é claro. Dá para ser provado com experimentos simples, experimentalmente. Se você tem um pêndulozinho, né, faz um esqueminha lá simples, que dê para travar e destravar o disco, e se você tem um cronômetro, hoje que qualquer celular tem um cronômetro, se você mede quantas oscilações na unidade de tempo ele vai ter, você tem a frequência natural. Então você vai perceber, vai constatar experimentalmente que a frequência natural do sistema com disco preso é menor do que a frequência natural para o disco solto. Essa que é a informação mais importante. Então vocês estão percebendo que é um exercício tão simples, pequeno, rápido, né?
Isso é muito rápido de fazer. Só que tem uma carga de conceito alta. A carga de conceitual desse exercício é muito alta, muito densa. Então, para você entender o complexo, você tem que entender esses conceitos aqui, para propagar para os outros exercícios, se assim for exigido. Né? Cada exercício é um exercício, mas se o exercício exigir algo parecido, a carga conceitual está toda aqui. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do exercício, espero que tenha sido útil. Se gostou, vocês compartilhem com seus colegas de turma, colega de disciplina, para a gente promover aqui a mecânica aplicada. Tá bom? Grande abraço para vocês. Até a próxima.